Olá, amigos da Abis, boa noite. Nós vamos começar daqui a pouquinho a nossa live com o Dario. Espero que ele já está chegando. Boa noite, Dario. Boa noite, Toninho. Como é que vai? Tudo bom? Tudo bem, e você? Então, tudo jóia, né? Enquanto o pessoal está chegando, já estou vendo aqui, Thiago já está aqui, chegando. Então, sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Ciro está aqui, os nossos amigos de sempre. Ah, Antes de eu apresentar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de primeiro lembrar, né, a, a nota que a gente publicou de falecimento do nosso professor Luiz Fernando Batista Franklin de Matos, nosso fanto, né, foi meu professor, foi professor de todos nós, professor de uma geração, foi referência e continua sendo referência, né? A gente lamentou muito a morte dele, todos nós sentimos de algum jeito, de alguma forma, a morte de Franklin, mas fica aí a obra, né? Ficam os ensinamentos, fica a, o que ele nos legou, né? E eu gostaria de externar mais uma vez, a nossa solidariedade em nome da APES, a toda a sua família. E eu sei que os amigos mais próximos, como a Maria das Graças, por exemplo, que, né, foram amigos e colegas da vida, né? Em segundo lugar, eu gostaria de parabenizar os finalistas, especialmente dois finalistas da diretoria. Olha que privilégio a gente ter uma associação em que nós temos dois finalistas no Prêmio Jabuti Acadêmico, né? Que são a professora Isabel Limonge, que publicou o livro Rio-me, a Justiça e o Pensamento Político Moderno, pela editora Alameda. Nós fizemos uma live, inclusive o ano passado, com o Bel, e a gente conversou bastante, foi um bate-papo muito legal sobre esse livro. E parabenizar também a professora Lília Cristina Monteiro França, a nossa diretora de comunicação, nossa super diretora de comunicação, e ela publicou pela editora Coral, perdão, Masília Coral, o livro História do Cinema em Dispositivos Móveis, do celular ao smartphone. Então, eu comentei com a professora Lilian que, né, tanto ela quanto a Bel já são vencedoras, porque num universo tão grande, com tanta publicação de extrema qualidade, e elas estarem na final, já é um ganho, né? Então, mais uma vez, parabéns às minhas colegas e amigas diretora da ABS. Em terceiro lugar, eu gostaria de parabenizar o nosso vencedor do primeiro prêmio de tese da ABS, né, que é justamente Dario Galvão, que está aqui conosco hoje. A tese do Dario, então, se intitula A Razão dos Animais no Século XVIII, entre a filosofia e a história natural, Hume, Condillac, Buffon e Leroy. E uma tese. Bom, eu gostaria.
parabenizá-lo mais uma vez, né, pela qualidade da tese, por ter submetido a tese, né? Agradeço também aos demais que participaram do pleito, né, desse nosso primeiro, né? As teses foram muito boas, foi difícil para a comissão, né, escolher. Eu gostaria também de agradecer mais uma vez à comissão, à professora Lilian, que acabou de chegar. Boa noite, Lilian. E o professor Vladimir Mota Oliva, que participaram da banca e que nós discutimos dentre as teses. A vencedora, né, foi a tese de Dario. E eu espero que no próximo ano nós tenhamos mais participantes, né? Porque nós temos vários projetos em andamento. Esse foi um projeto que a gente planejou desde o ano passado, a gente conseguiu implementá-lo este ano, a gente espera que no próximo ano a gente possa melhorar ainda mais e que possamos ter mais estudantes, jovens pesquisadores, porque nós achamos importante a presença dos jovens pesquisadores para que possa fortalecer a sociedade, né, brasileira de estudos do século XVIII, né, ampliá-la, fortalecê-la, porque esse também é o espírito da sociedade internacional do século XVIII. Né? O próprio Dario, a semana passada, estava em Barcelona, ganhou, no meio de uma concorrência também grande, em meio a 37 associações que fazem parte da Associação Internacional dos Estudos do século XVIII. Vários jovens pesquisadores estiveram, né, juntos em Barcelona, financiados, boa parte, pela Associação Internacional, né? Porque a Associação Internacional acha importante a gente incentivar os jovens justamente para fortalecer, para dar uma continuidade dos estudos do século XVIII. Então, essa é uma oportunidade, né, exemplar, que pode abrir novas portas, abrir novas possibilidades. Então, eu gostaria, mais uma vez, de parabenizar o Dario, agradecer os demais que participaram do pleito e agradecer a comissão mais uma vez. Bom, nós temos vários projetos para o segundo semestre, nós vamos realizar. Eu não vou contar todos, mas pelo menos um eu vou anunciar aqui já de antemão. Espero que a professora Lília concorde comigo desse pré-anúncio, que a gente vai lançar uma página no YouTube com todas as lives que nós tivemos até hoje, inclusive essa. Então, quem não conseguiu assistir por alguma razão ou nesse momento, a gente vai abrir, né, um canal no YouTube. Na verdade, já está aberto. A gente só falta um momento para gente especial para a gente divulgar e aí a gente é um outro canal para divulgação das nossas pesquisas, para inspirar novos pesquisadores, inspirar novos jovens pesquisadores. É esse o nosso foco e a nossa preocupação da ABS, né? Bom, feito a professora Lília não estava aqui quando eu falei, mas eu vou repetir que eu parabenizo os vencedores já, né, vencedores nessa grande seleção, né, o fato de vocês estarem na seleção final do Prêmio Jabuti já é um prêmio, já é um vencimento, né? Nós que estamos na periferia do conhecimento, então isso torna, né, essa etapa grandiosa. Então, está de parabéns mais uma vez a professora Lília Cristina Monteiro França e a professora Maria Isabel Limonge. Bom, eu vou passar a palavra então, vou apresentar o Dario Galvão, né, que defendeu sua tese o ano passado, em 2023, na Universidade de Sorbonne, Paris 1,
em cotutela com o Departamento de Filosofia da USP. E o título da tese foi esse que eu disse há pouco, né? A Razão dos Animais no Século XVIII, entre a Filosofia e a História Natural, Hume, Condillac, Buffon, Leroy. E ele atualmente é professor substituto no Departamento de Filosofia de Paris I e na Ciência Po, né? Ciência Po, Politique, né? Ciência Politique, Ciência Po. Então, eu gostaria de agradecer, Dario, mais uma vez, por ter participado desse pleito, né? Gostaria de parabenizar novamente e dizer que você é muito bem-vindo, né? Dizer que nós, repito, nós vamos procurar a melhor ocasião, o melhor momento para a gente passar para você um documento, um diploma, uma espécie de um diploma com uma placa ou uma medalha, alguma coisa que simbolize esse feito seu. Também gostaria de parabenizar o seu orientador, professor Pedro Paulo Pimenta, né, e Jafô, né, que foi meu supervisor, inclusive, quando eu fiz pós-doc em Paris, né, com ele. E então nós vamos combinar posteriormente esse momento para a gente poder te entregar materialmente, né, isso que por enquanto a gente só tem só é simbólico, né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu passo a palavra para você e depois eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho, porque eu já tenho assim umas duas questões, só eu, mas eu não vou usar e abusar do privilégio da fala, tá? Eu vou dar a voz para os colegas e os amigos que estão nos assistindo, mas eu já selecionei ao menos duas questões aqui para a gente poder conversar, porque o tema é muito instigante, né? Então, por favor, a palavra é sua. Bom, Toninho, obrigado pela apresentação. Você está me ouvindo bem? Estou O, te ouvindo ok? super bem, estou te vendo super bem, tá ótimo. Eu não estou em casa, então eu estou com uma rede de Wi-Fi, eu não conheço essa rede, eu tenho uma outra opção também, então eventualmente, se for preciso, eu posso mudar, mas a princípio, se estiver funcionando, já é uma vitória, né? Ok. Então, assim, queria primeiro agradecer o convite para participar dessa live. É a primeira vez que eu faço uma live, né? Assim, um modelo um pouco diferente de exposição, de conversa, né? A ideia é que a gente possa conversar um pouco no final. Então, obrigado pelo convite a você, a professora Lilian também. Eu acho que, como diversas atividades ou diversos projetos que são propostos pela ABS, ajuda bastante a divulgar o nosso trabalho, né, num momento importante da carreira, que acabou de, assim, defendemos o doutorado, né, e aí o que vem. Então, queria primeiro começar agradecendo isso e também, claro, o prêmio, o apoio, né, da ABS, a esse respeito é bastante importante para mim, ajuda, mais uma vez, ajuda muito a divulgar o trabalho e poder gerar esse tipo de situação, né? Que enriquece o percurso. Então, assim, faz um ano e pouco que a tese foi defendida, então eu até estava pensando o que eu vou falar, né, sobre a tese. Então, é interessante porque eu posso já tomar uma certa distância. Não muita, né? Ainda está recente, parece que foi ontem, mas ao mesmo tempo já é um momento diferente, né? Que eu posso olhar a tese um pouco de fora, né? Então, primeiro, agradecer tudo isso, dizer que é um prazer estar aqui e é um prazer participar dessa associação com colegas tão ilustres e queridos, né? Então é muito prazeroso poder fazer parte da ABS e também contribuir com dessa forma ou de outras formas, né? Então,
É, eu então vou passar ao objeto, né, dessa live. Como eu disse, eu fiquei pensando no que eu poderia trazer para falar. Eu pensei em alguns pontos que eu acho que são centrais à tese, de alguma forma, porque tem tanta coisa, né? Uma tese, todo mundo que está aqui, eu vi que fez uma tese, sabe que vai falar o quê sobre a sua, né? Falar, tem 30, 20 minutos, 30 minutos para falar, vamos falar o quê? Então, selecionei uns pontos na minha cabeça aqui, fiz umas notas e aí eu vou falar, e, e aí à medida que eu, dando 25 minutos mais ou menos, você me corta, e aí a gente, porque a ideia realmente é poder conversar, eu quero ouvir o que você tem a falar e quero ouvir o que o pessoal tem a falar, né? Então, o primeiro ponto que eu acho interessante, que tem a ver com o que você colocou a respeito do tema ser instigante, né? É o interesse do tema do animal nas últimas décadas em diversas disciplinas das ciências humanas. Então, a gente tem frequentado os encontros da Associação Internacional de Estudos do Século XVIII, de outras associações que eu acabei participando também. Então, assim, o tema do animal tem gerado muito interesse entre historiadores, entre acadêmicos das letras, né, do romance, então e do 18 também, mas não só do 18, né, nos outros períodos também. E tem até o que foi conhecido, que a gente fala como animal turn, né, a virada animal. Então, nos últimos 20, 30 anos, assim, uma série de estudos sobre o animal de todas as perspectivas diferentes vieram à tona. Estudos interessantíssimos, por exemplo, e sobretudo com relação à metodologia, né? Então, assim, por exemplo, historiadores que estudam como a paisagem no período do Império Brasileiro, no Brasil, a paisagem foi constituída não apenas pela intervenção humana, mas também pela maneira como as formigas se adaptaram às novas plantações, ou da maneira como as formigas trabalharam para é, construir uma paisagem de uma maneira mútua com a espécie humana. Então, tentar assumir a perspectiva das formigas para falar sobre a paisagem, tentar assumir a perspectiva da formiga para eventualmente pensar sobre uma diplomacia entre formiga e espécie humana. Só um exemplo de uma série de trabalhos muito interessantes que têm saído. Então, na filosofia, né, para trazer um pouco para a minha área e para a tese, essa importância do animal também tem sido estudada e tal, e assim, eu acabei me inserindo numa vertente de estudos que trabalha, que tenta ver como o animal entrou no debate filosófico no 18, né? Entrou no debate filosófico de uma maneira nova, de uma maneira importantíssima, e por quê, né? São estudos que se perguntam por quê. Primeiro, constatar, né, a presença do animal e estudar nos diferentes textos como o tema do animal está presente e, em seguida, né, questionar por quê. O que se tem, e eu constatei trabalhando os autores que eu trabalhei, e outros pesquisadores trabalharam, outros autores também numa perspectiva que vê a mesma coisa, que é o seguinte, que é perceber como o animal funcionou nesse período como um instrumento metodológico, como uma ferramenta teórica na filosofia para pensar
o homem, né? Na época, o homem. Então, assim, a espécie humana, os homens, para pensar a natureza humana. E muitas vezes numa chave crítica, para ser mais concreto. Então, é, vou, vou, vou ao animal, né? Vou trazer o animal para o debate filosófico, para mostrar como ele não é tão diferente assim da espécie humana, como a gente pensava, de tal forma que eu começo, eu reconfiguro a maneira mesma como eu concebo o que é a natureza humana, que é uma natureza humana, no caso, mais próxima da animalidade, que é uma natureza humana que ela é, antes de ser humano, é animal. Então, no século XVIII, é muito forte os colegas que estudam Rousseau, Locke, a importância do Locke para o 18, né? Eu vou falar um pouco disso daqui a pouco, mas o Hume, Condillac, Diderot. Então, assim, a importância, como a gente percebe o que a gente pode chamar de uma naturalização da espécie humana. Então, a espécie humana, ela deixa de ser uma aquela ideia do homem como imagem e semelhança, né? Assim, um ser duplo que é único, a única espécie que seria dupla, no sentido de que ela é espiritual e material. Então, no 18, isso tende a cair por terra e a razão humana ela passa a ser concebida como uma forma de razão animal. Então, é uma diferença que passa a ser uma diferença de grau, né? E não de natureza. Isso é super presente nos filósofos que eu trabalhei. Essa ideia de que não é a diferença de natureza, que não é assim, uma faculdade específica, especial, elevada, que eu compartilharia com Deus, por exemplo. Não é uma faculdade específica que nos separa das outras espécies animais, mas é, na verdade, uma mesma faculdade que, submetida a circunstâncias, ou mesmo a questão corpórea, né, entra num ponto também, sensorial. Mas, assim, são condições materiais e históricas também, no caso do Buffon, que vão configurar essa diferença, que vão produzir uma diferença que muitas vezes ela é histórica. Isso é a contribuição do Buffon para o debate, né? Que vai mostrar como a história das espécies é importante para entender o que a gente está vendo hoje como inteligência, a inteligência do cachorro, a inteligência do castor, a inteligência do elefante, a inteligência da espécie humana, assim, ela não é sempre e não vai ser sempre o que a gente está vendo aqui agora, né? O que a gente vê agora é fruto de uma história de domesticação, no caso do cachorro, de relação com a espécie humana, no caso do elefante é uma inteligência que não é tão social quanto a do castor, porque Buffon vai dizer que é uma a espécie humana sempre dominou os territórios dos elefantes de uma maneira muito intensiva, então eles nunca tiveram assim, faz tempo que eles não têm, né? Desde que a espécie humana se espalhou na Terra, eles não tiveram o espaço, a liberdade para criar uma sociedade, viver na paz necessária para produzir artifício, para produzir arte, eventualmente, uma comunicação mais elaborada. Por outro lado, os castores eles ainda guardam para o Buffon, eles ainda têm essa, a gente vê
esse tipo de sociedade mais elaborada, ele vai dizer 200 e 300 indivíduos que constroem obras públicas, e esse tipo de inteligência social dos animais, o Buffon diz, está em extinção. Quanto mais a espécie humana se expande e se eleva, mais os animais são rebaixados e mais eles são burros, eles são menos inteligência animal a gente percebe, porque menos inteligência animal existe, porque a gente não deve viver em os animais, ou eles são escravos, os domésticos, né? E o Buffon vai fazer esse paralelo, ou eles estão escondidos em pequenas parcelas de terra, são selvagens, né? Que eles não têm a paz necessária para poder desenvolver uma sociedade. Mas sem entrar muito no detalhe, então, assim, acabei indo para o Buffon, só para pontuar essa questão que eu acho importante da diferença entre, da questão da diferença de natureza ou diferença de grau. Então, assim, no 18, de novo, isso que eu acabei de falar sobre Buffon é super atual, a maneira como a gente está estudando hoje história na Inglaterra, environmental history, então assim ética animal ou assim é uma coisa que são ideias que falam para gente assim, que a gente se sensibiliza, né? Como você falou, que nos instiga. Então eu adorei durante a tese ler os artigos da história natural do Buffon sobre o castor, sobre o cervo, sobre o elefante, sobre... Assim, é uma delícia. Assim, de uma certa forma, você sai um pouco da filosofia, mas sem sair. Porque eu acabei trabalhando naturalistas que, que têm um pé na filosofia, de certa forma. Apesar de que o Buffon é o naturalista do 18, né? Ele, principalmente nos primeiros textos, ele tem uma preocupação também filosófica, uma influência muito importante de Locke, está inserido ali no seu no contexto filosófico do meio do 18, né? Então, e Condillac também. Condillac, então, e o Leroy, que é o outro naturalista, também super próximo, assim, bem próximo da filosofia, porque é grande leitor de Condillac. Sem o Condillac, não dá para imaginar a obra do Leroy. Ele escreve um pouco depois do Condillac, o Tratado dos Animais do Condillac. E o Leroy escreve as cartas, começa a publicar as primeiras cartas nos anos 60, 1760 e pouco. Então, e ele vai publicar nos anos 60 as principais cartas dele. E faz referência, a, ao Condillac. Então eu vou, assim, o Leroy é um caso muito interessante. Eu acho que vale a pena falar um pouco sobre ele aqui nesse tempo que eu tenho. Então, ele diz que, e super interessante no sentido de que, como assim, são ideias que falam a nossa sociedade atual, né? Então, assim, ele abre as cartas, ele abre os escritos dele, dizendo que os filósofos não conseguem, assim, não entendem nada do que é a inteligência animal. Assim, para resumir um pouco a ideia, assim, os filósofos não são capazes de apreciar, mas é mais de entender o que são os animais, porque eles não vivem, não tem contato com um animal concreto, né? Com a vida animal, vida dos animais em liberdade. Então, ele é tido como precursor da etologia no 18.
Então, e outros autores também são. Buffon mesmo tem escrito sobre o comportamento animal, o comportamento dos animais em liberdade e tal, mas o Leroy, ele, ele reflete sobre o método etológico. Então, ele vai dizer claramente, para falar sobre a inteligência animal, a gente tem que viver no mato, traduzindo, né, de uma maneira meio viver no mato com os animais, né? Em sociedade com eles, em sociedade, viver em sociedade com eles. E quando eu digo viver no mato, o que ele diz é s'enfoncer, né? S'enfoncer dans les bois. Eu acho que é isso. Então é quase se enfiar no mato. Então, assim, isso não, esse tipo de reflexão é muito original do Leroy e ele tem um aporte importantíssimo para o debate. Então, é a primeira vez, assim, se o animal, o tema do animal na filosofia, ele vai ganhando importância, como eu disse no 18, desde Locke, e esse é um ponto que eu quero voltar, assim, o contraste entre Locke e os filósofos que eu estudei na metade do 18. Então, se o animal vai ganhando espaço na filosofia no século 18, no sentido de passar no sentido de integrar as obras filosóficas. O Hume tem uma seção sobre a razão dos animais, algumas sessões sobre as paixões dos animais. O Condillac faz um tratado dos animais. Diderot tem uma série de escritos também sobre os animais. Rousseau, eu não preciso nem falar. Então, assim, os grandes filósofos estão todos pensando, trazendo os animais. Então, se o animal está ganhando espaço teórico, assim, se o animal está entrando na filosofia enquanto um elemento abstrato de reflexão filosófica, ele, ao mesmo tempo, é interessante perceber como ele vai ganhando concretude de observação, né, de método experimental. Então, os exemplos dos filósofos normalmente são os exemplos mais básicos, né? O Hume vai falar sobre cachorro. O cachorro fala bastante sobre cachorro, como que o cachorro ouve. Se você chama o cachorro pelo nome, ele sabe que você está chamando ele. Esse é um exemplo que o Hume usa. O cavalo, quando está no campo, o cavalo conhece a altura, o máximo que ele pode saltar, e ele aprende, né, isso. Ele não está se sabendo. O cachorro também aprende que esse é o nome dele, né? Então, essa questão do aprendizado em oposição ao instinto é um ponto bem importante que a gente pode ter central, né? Então, trata-se, sobretudo, de diminuir o papel do instinto para explicar o comportamento animal. No 18, esses filósofos estão fazendo isso. Então, se é fácil dizer, não, o cachorro faz isso porque ele faz por instinto, ele nasceu sabendo. O exemplo clássico, sempre falam de um bezerro. Quando o bezerro nasce, ele vai andando, sai andando já, não precisa aprender a andar. Ou o ninho do passarinho, que ele faz, ele não tem como ter aprendido algo tão complexo assim. Ninguém ensinou. Como assim ensinar? Eles não têm linguagem. Então, essa ideia de que o instinto funciona e sempre funcionou tradicionalmente na filosofia como uma válvula de escape um pouco assim, tipo, não é instinto, não é, eles não aprendem da mesma forma que a gente aprende, né? Então, no 18, nesses filósofos que a gente vê, eles estão reduzindo o espaço para o instinto e desenvolvendo e elaborando mais o que é semelhante à analogia com a razão humana. Então, eles estão dando espaço para a razão animal, ao mesmo tempo que eles estão tirando um pouco de espaço do instinto. No caso do Condillac, ele tira totalmente.
Ele vai dizer, e aí a obra do Condillac é tida como talvez a obra a mais importante na filosofia, a obra sobre os animais dos 18 mais importante na filosofia, né? Então ele vai dizer que não tem, assim, o que a gente acha que é instinto, tem uma reflexão, tem um hábito que ele precisou aprender. Esse bezerro, quando saiu andando, tem algo, aprendeu, na barriga da mãe, já estava mexendo os membros. Condillac não trata desse caso em particular, pelo menos que eu saiba. Mas assim, essa é a ideia. Então, sempre tem um aprendizado por trás do que a gente acha que é instintivo. E esse aprendizado acontece exatamente da mesma maneira como a gente aprende tudo. Como a gente, ser humano, aprende como a nossa razão funciona. E aí vem a questão crítica com relação ao ser humano, com relação à espécie humana, que, e no caso do Condillac isso é muito importante, no caso do Hume também, é que quando você concebe a razão humana como uma razão animal, você humaniza o animal, de certa forma, os animais, né? Você está humanizando, você está trazendo para uma paridade de razão. Mas, ao mesmo tempo, você está animalizando a espécie humana. Então, assim, essa razão humana, a razão humana e a razão animal, no final das contas, elas são a mesma coisa. Elas são fundadas sobre os mesmos princípios, que no caso do Condillac seria os princípios bem abstratos, necessidade a necessidade e, a experiência, né? Então, assim, tem a configuração corporal também, dependendo dos sentidos, eu vou ter tais ideias, por exemplo, tal espécie tem um sentido que é mais aguçado do que o outro, então ela vai desenvolver uma inteligência mais aguçada na visão. As aves, elas têm uma visão muito importante, muito, muito fina, enquanto os quadrúpedes vão ter no caso esse era o termo, né? Quadrúpedes, no mamífero ainda era o que estava ainda ganhando importância. Mas os quadrúpedes vão ter um olfato. E aí, no caso da espécie humana, é o tato. Então, é só uma questão de configuração sensorial. Isso é importante também para o Diderot. Então, o que dá a nossa diferença, assim, é uma questão, é uma razão que, que nasce do corpo, que nasce da nossa experiência na natureza. Isso é uma coisa também super atual, é ancorar a espécie humana na natureza. A gente faz parte da natureza, né? A gente é uma espécie na natureza. A gente não está separado da natureza. A gente é continuidade com a natureza. Então, isso é muito importante para esses autores. Isso que me interessou também, de desafiar essa ideia, esse preconceito um pouco que a gente tem de se sentir superior e, como espécie e separado, né? Então, o, o que é interessante desses autores é que tem um ponto de amadurecimento bem, bem importante, né? Porque o Locke, ele, eu acho que eu tenho talvez tempo, uns 2 minutos para contar isso. Tem bastante coisa para falar, mas eu vou tentar Seu tempo só tá, fechar em 2 minutos. tá bom. Então, só para fechar essa anedota, né? O Locke tem o tradutor Pierre Coste do Locke, ele põe numa nota assim, não, eu estava conversando com o Locke uma vez e ele ele desafia o Locke em algumas coisas, justamente sobre a questão do instinto, né? Não vou conseguir elaborar aqui, mas então ele vai para o Locke e fala, não, mas e, por exemplo, esse pintacil, é o caso é um pintacil, esse pintacil que faz esse ninho, como vocês podem explicar que ele possa fazer esse ninho dessa forma? Na verdade, ele faz por instinto. E se ele faz por instinto, tem ideias inatas ali. Ele nasce com ideias inatas. Ele nasce com conhecimento inato.
Então, vê como o instinto vai entrar como um problema para o empirismo, né? E filosófico. Então, o Koch coloca esse problema para o Locke, e o Locke fala assim, de uma maneira brusca, segundo o Koch, que eles tinham uma relação ambígua, né? O Koch meio que refugiado lá na Inglaterra. O Koch fala assim, não, mas eu não escrevi o meu ensaio para falar sobre os animais. Eu escrevi para falar. E aí o Koch brinca, ele tem razão. O título é ensaio sobre o entendimento humano, né? Então não posso discordar. Então o que acontece é que podemos falar em outro momento, mas assim, o animal na obra de Locke ele ganha uma razão. Já ele tem, o Locke vai falar, ele tem conhecimento, tem um certo, mas ele é muito limitado. Então o animal tem uma posição ambígua no Locke, assim, de que é racional, de que pensa, de que tem ideias, mas é muito colado aos sentidos. Quase uma máquina, porque é só reação de estímulo sensível. E aí o que acontece de importante, o Condillac e o Hume, eles vão trabalhar nesse tom do instinto, vão reduzir o papel do instinto, como eu falei, e o animal vai perder esse caráter ambíguo e vai ganhar uma legitimidade de razão no debate filosófico do 18. E o animal vai ser, então é por isso que se diz que o empirismo ele é universalizado para as outras espécies. Os animais aprendem como nós e o empirismo amadurece. Tem um amadurecimento do que a gente chama de empirismo no 18 e isso vai também em conjunto com o amadurecimento do papel do animal, de como entender a razão animal no 18. Mas é isso que eu tinha para falar e agradeço aí a atenção de todos. Não, muito bom, Dario. Então, eu vou começar o seguinte, justamente com Locke, tá? Eu tenho na verdade, eu vou juntar as duas questões para você e você responde como você achar melhor. A questão é a seguinte: quando a gente pensa essa relação entre, de fato, né, desde o 17, o animal é sempre evocado, né, para comparar, para poder definir o que que é de fato o homem. Bom, Locke faz isso no livro 2 e quando ele cita o papagaio, não sei se você lembra do papagaio. Tá para sair um texto meu, né? Brasileiro, né? O papagaio brasileiro. Isso, exatamente. E foi o Maurício de Nassau, né, que encontrou-se com o dono do papagaio e conversou com o dono, né? E o Ciro está preparando aí o próximo número da discussão. Já estou fazendo merchandise aí. Nesse texto eu discuto essa história do papagaio, justamente que Locke evoca, traz o papagaio para comparar com humanos. Olha, o papagaio é como se fosse humano, porque ele repete e o Locke diz, olha, eu não vi, mas fulano viu. E para reforçar, o Nassau tinha um tradutor e sabia o francês, que o papagaio falava em francês. Né? Então tem é muito interessante esse trecho, né? Justamente vem nessa sua perspectiva, porque o papagaio ele é reativo, né? Ele só funciona quando ele é evocado, né? E tem uma outra citação que eu lembrei, uma evocação, já no livro 3, né? Essa do papagaio está no livro 2. A do livro 3, no ensaio, Locke diz que é impossível definir o homem, né? Porque, inclusive, não é a união de dois seres humanos, diz ele, né? Que torna um humano. É possível cruzamento entre um animal e um não animal, como o macaco. Ele cita o macaco. E para assegurar isso, ele diz que viu com os próprios olhos. Ele sempre tem essa história. Se não foi ele, alguém, né? Viu com os próprios olhos um animal engendrado a partir do cruzamento de um gato com um rato e com as marcas visíveis desses animais, né? Ou seja,
No fundo, aqui Locke está tá pensando também os animais híbridos, né? Os animais que não são uma coisa, não são outra, mas que têm características similares. Então, veja, eu sei que a primeira parte da minha questão, né, do papagaio, você abordou e eu concordo plenamente. A minha pergunta é: você tem em perspectiva ou analisou de alguma forma essa ideia dos animais, das bestas, né, como diz os franceses, beta híbrida, né, os animais híbridos, o que assustam, né? E que isso tem consequências até hoje, né? Como não, os humanos, né? O que é homem, o que é mulher, o que é homem trans, o que é mulher trans, o que é cis, enfim, tem as consequências dessa concepção. Quer dizer, a minha questão você pensou, você abordou, se você pensa seguir pesquisando sobre temas nessa perspectiva, enfim, é um pouco isso que eu gostaria de te ouvir. Legal, legal, Tony. Obrigado pela questão, inclusive super interessante. Não é um tema assim específico que eu trabalhei durante o doutorado, mas entra de uma maneira super compatível com a investigação. Então, o que me vem em cabeça, assim, eu não consigo te responder, ou pelo menos esses autores, os filósofos que eu Remy Kondiak, eles não estão necessariamente, eu não lembro de ter visto essa discussão neles. No caso do Leroy, Hum. super influenciado, super na linha do Kondiak, também não. O Buffon certamente tem material para pensar sobre isso, para ver. Então, eu sei que tem essa um ponto importante da discussão naturalista e filosófica da época é como a gente define o que é espécie, né? Quais são as fronteiras, assim, como a gente define o que é espécie. Não é algo que estava dado, assim, são teorias e hipóteses que são levantadas e que os naturalistas e os filósofos, os cientistas naturais estão tentando defender. Então, a ideia de que a espécie é definida se os indivíduos se reproduzem, se eles geram é, uma se eles são capazes de se reproduzir, se tem algum fruto disso, quer dizer que eles fazem parte da mesma espécie. Mas realmente tem casos em que tem a reprodução na primeira tem a primeira reprodução, mas depois não tem mais nenhuma, né? Então, é, esse é um ponto importante. Agora, o que você falou me faz pensar num outro ponto que eu acho que talvez tenha a ver, que talvez nos ajude a pensar isso, que é a questão do duelo entre a espécie humana e as espécies animais, que é a questão do orangotango, que é um debate presente na filosofia e na época de uma maneira, assim, todos os filósofos que a gente trabalha, eles de alguma forma se manifestaram. Assim, se o orangotango, na época o termo era orangotango, né? Assim, mas acho que representava, não é o que a gente chama hoje de orangotango exatamente, mas se o orangotango, né, é da nossa espécie ou não. Ou se é da nossa espécie e ele não é como a gente porque ele está lá no meio da selva, né? Hum. E as circunstâncias fizeram de uma forma que ele não fala como a gente, que ele não tem uma posição, não anda como a gente, mas ele poderia é, ser viver em sociedade como nós se ele tivesse sido nascido na sociedade. Então, isso é interessante porque eu andei lendo uns trabalhos de uma professora italiana que trabalha na França, que chama Silvia Sebastiani, você conhece, já participou de colóquios, já eventos da ISEX e tal. Então, o que ela mostra
tem o fato de você é, criar uma escala de graus entre o europeu branco da época, entre a civilização e as outras espécies animais, inclusive com um elo, seria o orangotango, um elo que seria o tal do elo perdido, o que a gente vê é o nascimento de um pensamento racista, de você conseguir separar a espécie humana em diversas escalas também, da mesma maneira que umas escalas são mais próximas dos animais, outras são menos próximas, e então tem um degradê entre a civilização europeia da época ocidental e as outras espécies animais. Então, essa professora, ela desenvolve esse trabalho. Como que no 18, claro, com a questão do comércio, de escravos e tal, como que isso filosoficamente se encaixa com essa animalização da espécie humana, que é uma coisa que eu nunca tinha atentado, né? Então, bom. Mas obrigado pela essa pergunta, eu não vou conseguir responder exatamente aí como eu gostaria. Não, não, é tranquilo, porque na verdade não foi um assunto que você. Foi muito mais uma curiosidade, e estou pensando aqui, talvez em pesquisas futuras, né? Porque isso tem a ver com a ideia do transhumanismo, o que que é humano, o que que não é humano, né? As pesquisas mais recentes, mais avançadas, né? Se o sujeito tem Sim. um chip no, se é instalado um chip bom, é humano, não é humano, o que que é isso para, né? Enfim, por isso que a sua tese é extremamente atual, né? Quando a gente está pensando no século XVIII, no fundo a gente está pensando desses temas contemporâneos, né? São temas urgentes que a gente precisa entender, né? Então, Por posso fazer favor. só isso que você colocou é a questão da fluidez entre as espécies, né? Isso é Hum. entre as categorias. Então, e nesse sentido, de fato, a tese eu desenvolvi, é, eu assim, li algumas coisas sobre, por exemplo, etologia filosófica e tal, sobre caça, que infelizmente não vamos conseguir ter tempo para falar, mas a questão da fluidez entre as espécies, os filósofos estão defendendo isso, a possibilidade da gente conseguir entender o que está acontecendo lá dentro dessa espécie que é diferente, porque a gente tem algo dessa outra espécie, dessa diferença. A gente consegue, porque num outro extremo é o seguinte: não podemos falar sobre o que tem dentro da cabeça dos animais, porque o que é diferente a gente nunca vai conseguir acessar. O que esses filósofos estão defendendo é não, a gente pode falar porque a gente faz parte, tem uma fluidez entre as espécies. Então, a importância da caça para o Leroy, e hoje em dia antropólogos desenvolvem isso, como que os caçadores em comunidades próximas com a natureza, como que eles são capazes como que eles conhecem, na verdade, os animais, como que eles são capazes de entrar na cabeça dos animais, porque para você caçar uma espécie, você precisa saber como ela pensa, né? Você precisa se colocar no lugar dela. Você precisa se tornar essa outra espécie, que não é você, mas que você consegue porque tem um fio analógico que te permite. Então, acho que a melhor reação minha a respeito desse tema do híbrido que você colocou seria, do ponto de vista da filosofia, seria esse. Assim, eles estão defendendo a possibilidade da fluidez entre as espécies e da dissolução das fronteiras. Isso é uma coisa super atual e que a etologia mesmo, ciência do comportamento dos animais em liberdade, né? Teve uma transformação no 20, assim, em passar a aceitar essa analogia. Porque o risco é ser antropomórfico, né? Pensar que os animais são como a gente e projetar a
nossa categoria neles e apagar a categoria deles. Então, esse é o risco. Então, a etologia contemporânea, a etologia filosófica, alguns autores que trabalham isso, insistem na importância do antropomorfismo, mas como um método hermenêutico, um método que tem ida, mas tem volta. Então, ao mesmo tempo que eu projeto aqui, eu estou sendo projetado como um animal, então tem uma fluidez, um híbrido entra nisso de uma maneira muito, muito forte. Ai, que ótimo, maravilha. Gostei dessa discussão aí. Eu tenho uma outra pergunta, Dario, que é um pouco, não tanto vinculado ao tema da sua tese, mas à sua experiência que você teve recentemente, né? Como eu disse na introdução, você foi um dos selecionados entre as 35 sociedades internacionais, né? Você foi selecionado para participar do encontro entre os jovens pesquisadores do século XVIII em Barcelona, com outros jovens pesquisadores de várias nacionalidades. Então, conte para a gente um pouco, né? Nós temos aqui Tiago também está aqui conosco, que já passou por essa experiência, né? E até hoje eu não vi ninguém dizendo que não foi uma boa experiência, mas eu gostaria que você comentasse conosco, porque quem sabe isso inspira novos pesquisadores, novos, né, futuros pesquisadores do 18. Então, por favor, comente para a gente como é que foi. Claro, claro. É uma experiência super recente, como você colocou, foi na semana passada, né? É, foi super interessante. Assim, o que me marcou bastante foi a gentileza do grupo, porque, como você sabe, como o Thiago que participou sabe, os colegas que participaram sabem, é, você é quase como um workshop, né? Não sei como porque a gente chama de seminário, mas não é um seminário, mas é fechado, né? É um grupo de trabalho que se encontra durante a semana inteira você faz uma conferência que é mais longa do que mais longo do que a gente está acostumado, né? É, você faz, é uma hora que você fala durante 45 minutos, depois tem 15 minutos de discussão, é uma conferência mesmo, mais do que uma apresentação de congresso. Então, assim, você entra no trabalho desses pesquisadores, jovens pesquisadores, né, que no fundo não são tão jovens, todo mundo com filho já, a gente fica brincando que imagina o congresso dos pesquisadores mais sêniores, né? Deve ser vovô, né? Mas, mas assim, colegas, é interessante, são colegas que estão numa fase parecida da minha, né? Todo mundo compartilha de alguma forma, uns mais avançados, outros um pouco menos, mas tem muita troca nesse sentido. A gente são pessoas que estão tentando, estão de certa forma um pouco já estabelecidas nas suas instituições, mas que estão ainda, né, desenvolvendo ali a, a pesquisa de uma maneira mais sólida e madura, né? Então, mas assim, eu fiquei surpreso com a qualidade dos trabalhos e com a gentileza do pessoal. São pessoas uma gentileza intelectual, uma abertura, um cuidado com o outro. Então é muito agradável. Quando eu fiz a minha apresentação, eu me senti muito à vontade para falar, tinham três keynotes, né? Não sei como seria em português isso, três professores mais sêniores que acompanharam e que participaram do trabalho durante toda a semana. E foi interessante, foi um desafio para mim propor um tema, porque o tema desse ano era diásporas, redes diaspóricas do 18. Então, assim, é um tema que na filosofia a gente, pelo menos eu não estou muito acostumado a trabalhar, mas o tema histórico das redes,
comunicação, de contato de publicação, história do livro, história. Então, mas eu encontrei justamente pelo Pierre Coste, que é um refugiado huguenot, que que teve que refugiar na Holanda, depois foi morar com Locke, traduziu Locke, e ele tem essas notas sobre a razão dos animais em que ele contesta o Locke. Então eu propus um trabalho bem nisso, assim, a contribuição, o trabalho do Pierre Costa, é um exame dessas notas, que ninguém, eu acho, que fez algo muito detido nisso. E no final das contas foi interessante, assim, sobretudo o que eu aprendi sobre redes diaspóricas no 18. Então foi uma semana bem produtiva. E iluminismo, Espanha, Portugal, irlandeses na Espanha, a Suíça. Então, essa periferia, né, não estamos mais só no iluminismo francês e escocês, mas sair um pouco. Então, foi muito rico. Que bom, coisa boa. Eu fico super contente porque além dessa experiência de você poder trabalhar com diferentes pesquisadores de diferentes nacionalidades, tendências e diferentes iluminismos, né? Isso também te permite uma abertura mental, intelectual muito grande, né? Porque te permite ampliar os horizontes, né? Ampliar as perspectivas de análise, de abordagem, questões metodológicas, né, também. Então, isso é muito bom. Eu fico muito contente que você tenha conseguido, né, e que você manteve, então, a nossa tradição de todos os anos, pelo menos os últimos anos, a gente sempre tem um brasileiro lá representando a nossa ABS, e eu espero que outros, né, que a gente consiga manter esse número, né, de pelo menos um, né, nessa experiência, porque depois, inclusive, vocês vão publicar, né, isso sai no livro, que é uma publicação geralmente muito boa, demora um pouquinho, né, mas é uma publicação pela Honoré Champion, em geral, então é uma coisa muito boa, né? Bom, então, Dario, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu penso que foi uma conversa bastante produtiva, né? Um tema, insisto, instigante. Espero que você continue aprofundando e ampliando, porque isso, sua pesquisa também vai inspirar outras pesquisas, né? E com isso a gente vai consolidando, né? Ampliando, consolidando, aprofundando os estudos do século XVIII, né, nessa tradição que nós já temos, né, já temos vários pesquisadores, né. Eu tenho insistido também por onde ando e insistido também em avaliações que a gente precisa fazer citação, a gente precisa se citar mais, né? Então, um tempo atrás, havia essa ideia de que a gente não deveria citar nem sequer os brasileiros, só os estrangeiros, né? E hoje nós já temos bons trabalhos, excelentes teses, né? E que essa ideia meio tupiniquim, meio que não pode citar, espero que seja uma coisa do passado, né? Então, que a gente possa, esse tema da sua tese, que eu insisto, que é um tema que me interessa muito e que é um tema que ronda, né, o 18, quer dizer, os textos não só de Pedro Paulo, mas tem a tese do Mauro, a tese, né, os meus textos, que eu já cito o Mauro nesse artigo sobre o papagaio do Locke. Enfim, eu acho que é assim que a gente vai se fortalecendo, ampliando, né, e inspirando, sobretudo, os jovens. Você tem a última palavra, meu caro. Os últimos minutos é com você para você falar o que você quiser. Enfim, a palavra é sua. Eu não, queria
confirmar isso que você acabou de colocar, esse ponto da importância dos trabalhos dos nossos colegas para os estudos do 18 no mundo, né? Então, quando a gente vai para esses seminários internacionais e tal, a gente se confronta com trabalhos que estão sendo feitos em outros países e, de fato, os nossos colegas e todos os colegas da associação estão produzindo trabalhos excepcionais, né? Assim, a qualidade muito, muito alta. Então, trabalhos de tradução também muito importantes, né? A questão já foi discutido aqui em live. Então, é um prazer poder contribuir de alguma forma à associação e também aos estudos do 18, fazer parte desse grupo grande e estar acompanhado de colegas tão exemplares, né? Então, assim, agradeço de novo a oportunidade de poder falar sobre o meu trabalho, ter o espaço aqui, né, para poder divulgar, poder compartilhar. Acho que essa vamos ver como é que eu vou me sentir depois, mas a princípio eu tô com uma sensação boa e eu gostei desse exercício. Eu agradeço a você, a professora Lilian, pela convite e parabéns pela iniciativa, pelo trabalho de organização de tudo isso, de todos os vários colegas, né, que estão na direção, que estão professores e professoras que ajudam a colocar esse projeto de pé e é muito trabalho e se podem contar comigo, eu estou disponível aí para ajudar no que for. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço também a todos os que estão aqui, todas e todas que estão aqui nos assistindo. Agradeço a divulgação, particularmente eu reforço os agradecimentos à professora Lília, nossa diretora de comunicação, que sempre tem muita disponibilidade, né, em poder nos ajudar na divulgação dos trabalhos, dos eventos, né? Eu sempre que eu recebo, imediatamente eu passo para ela, daqui a pouco está tudo, né? Então, felizmente, o trabalho, Dario, fica bem mais leve, né? Quando a gente tem uma equipe que sempre colabora, que ajuda, né? Então, felizmente, a gente tem uma equipe bastante legal que tem nos ajudado bastante, tá? Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Até o próximo mês. Até. Tchau. Tchau, tchau.